Paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o pastor Eudes Roberto. Quero deixar uma palavra ao seu coração nesse dia. Eu quero ler em Marcos capítulo 16, versículo 15, que diz o seguinte: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Bom, o Senhor Jesus é quem falou essas palavras depois de sua ressurreição. O evangelho de Marcos é um evangelho muito conciso. Ele foi escrito para os romanos, e os romanos, na época em que Jesus viveu, eles dominavam, mas foi um império que durou muito tempo, e eles gostavam muito de ação, talvez seja por isso que esse evangelho é o mais rápido e mostra muita ação, ele é muito rápido. Mas aqui o evangelista Marcos, ele já fala no capítulo 16 da ressurreição de Jesus, e as últimas palavras, depois que Jesus morreu, ressuscitou o terceiro dia, e ele ficou em torno de 40 dias aparecendo aos discípulos, animando os discípulos, dando instruções para que eles permanecessem em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder. Isso aconteceu em Atos, relatado em Atos, no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. E nesse momento Jesus está próximo de ascender ao céu, de subir ao céu, e ele então deixa essas últimas palavras e sobe. Eu quero ler não somente o versículo 15, mas até o versículo 18. Então, depois de Jesus ter falado, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ele diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E depois que ele falou essas coisas, ele foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Então essas foram as últimas orientações de Jesus para os discípulos, para eles. Na verdade é uma ordem de Jesus para que eles, porque o verbo aqui, ide, ele está no imperativo, ele não está pedindo, se vocês puderem, preguem, não, aqui é uma determinação de Deus. Então, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Por quê? Quem convence a pessoa do pecado é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Então, através de ouvir a palavra de Deus, ela pode receber a palavra de Deus e ter a vida eterna em Cristo Jesus, porque somente Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, como diz em João 14:6. Ele mesmo disse isso. E aqui no versículo 16 ele diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então a salvação é só em Cristo Jesus, e quem não acredita nele, quem não vive em conformidade com a palavra de Deus, a Bíblia diz que ele será condenado. E essa condenação é eterna. Essa condenação a Bíblia chama de segunda morte. Por mais que as pessoas tentam usar subterfúgios, muitas palavras, até tem algumas denominações que pregam a extirpação, a extinção da alma. Quando a pessoa morrer, ela vai parar de viver. Isso é uma mentira, porque a Bíblia diz que as pessoas, aqueles que morreram, uns ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno, e outros para a vida eterna. Então aqueles que servem ao Senhor, que conhecem ao Senhor, que foram transformados pelo Senhor, que creem no nome do Senhor Jesus Cristo, que vivem de acordo com a palavra de Deus, sendo cheio do Espírito Santo, tendo o nome escrito no livro da vida, essas pessoas não são desse mundo, elas são de Cristo, e elas já crucificaram a sua carne, e vivem agora uma vida cheia do Espírito Santo. E
além de falar isso, né, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado, ele disse que haveria sinais que essas pessoas fariam no nome de Jesus. Então Deus, ele, através da igreja, ou dessas pessoas que crerem no nome do Senhor Jesus, eles expulsarão demônios, falarão novas línguas, né? Aqui fala dos dons espirituais, do poder sobre os demônios, as trevas, né? Então a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. E ele diz: pegarão nas serpentes. Isso aqui não é para a gente ficar brincando com serpente, né? Com cobra, né? Alguns, eu já vi até na rede social alguns pastores, né? Fazendo essas loucuras aqui. E isso se cumpriu quando Paulo estava ele estava indo para Roma e naufragou. Ele pararam numa ilha de Malta, e lá de repente eles estavam com frio, foi fazer uma fogueira lá, e aí de repente quando ele foi jogar um graveto lá, uma cobra picou na mão dele, o jogo balançou ela lá, caiu lá no fogo, e o povo falou: rapaz, você é ruim mesmo, né? Você quase morreu aí no naufrágio e agora você vai morrer. E aí não aconteceu nada com ele. O povo já queria era adorar ele, e ele falou: não, gente, eu não recebo adoração não, sou um ser humano, é igual a vocês, e só que eu sou servo de Cristo, e eu vou pregar esse Jesus para vocês, né? As pessoas ali, Deus usou ele para curar uma pessoa lá, e as pessoas receberam a palavra de Deus. Então pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, né? Não é tomar veneno para ver se faz efeito não, né? Que se acaso acontecer, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqui mostra o poder de Deus na vida da igreja ou das pessoas que realmente creem no nome do Senhor Jesus, né? Que foram transformadas por Ele, que são cheias do Espírito Santo. Então essas pessoas, elas vão viver esses sinais, expulsando demônios, né, tendo poder sobre as trevas. Para finalizar, para não ficar muito extenso, em uma certa ocasião os discípulos saíram, 70 discípulos, eles iam nas cidades onde Jesus iria passar, e eles ficaram muito animados, né, porque o próprio Jesus deu autoridade para eles sobre os demônios, né, e eles oravam, as pessoas curavam. Eles voltaram alegres e falaram com Jesus, né? Nossa, no teu nome até os demônios nos sujeitam. Aí o Senhor Jesus falou para ele assim: alegrai-vos antes, por o vosso nome está escrito nos céus. Porque não há nada mais importante na vida aqui na terra, né, do que você ter a certeza que você foi salvo por Cristo Jesus. E essa segurança só tem aquele que crê de fato no Senhor Jesus Cristo e crucifica, né, a sua carne, a sua natureza pecaminosa todos os dias, humilhando diante do Senhor, vivendo uma vida de sinceridade, de obediência, né, sendo guiado pelo Espírito Santo, cada dia fazendo como o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20, né, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora eu vivo na fé em Cristo Jesus. Então é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Haverá algumas pessoas, né, que não vão aceitar essa palavra, mas a nossa responsabilidade é falar que Jesus Cristo é o Salvador, e que Ele morreu, Ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, e Ele está assentado à destra de Deus. Só que Ele vai voltar um dia. E outra coisa, Ele irá, todos os seres humanos vão prestar conta diante de Deus. Alguns vão, né, ser condenados no juízo final. E nós que aceitamos o Senhor Jesus, que vivemos para Cristo, nós temos a vida eterna, não porque merecemos, mas porque Ele nos amou, e a sua graça, a sua misericórdia, o seu grande amor conosco nos fez novas criaturas, e agora somos dirigidos e guiados pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja abençoado, se volte para Deus em nome de Jesus.